Olá, o Metrópolis entrevista hoje um dos ministros mais importantes do governo Jair Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, está aqui nos estúdios do Metrópolis, aqui na redação, e vai conceder essa entrevista para a gente. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui ao Metrópolis. É um prazer estar aqui com vocês. Então, ministro, vamos lá. Vamos começar por um assunto da semana passada, que é um assunto que vem aí ganhando uma repercussão muito grande. Parece que houve ali uma divergência entre a Casa Civil e o Ministério da Economia em relação à PEC dos combustíveis. O ministro Paulo Guedes defendia ali diminuição de tributos apenas sobre o diesel, mas o texto que foi feito na Casa Civil acaba que permite, né, uma redução de tributos mais amplas de outros combustíveis, inclusive do gás de cozinha. A que se deveu essa divergência? Foi palavra final do presidente Jair Bolsonaro? A palavra final sempre é do presidente. E a determinação dele é que seja no diesel, né? O diesel, lógico que a gente respeita as pessoas que utilizam outra gasolina, outras situações, mas o diesel é que realmente impacta na vida do cidadão, no transporte, no frete, no transporte de pessoas, né? Nas termoelétricas. Então, a determinação do presidente é que a gente faça a redução do PIS com FIS no que diz respeito ao diesel. O que acontece é que a PEC não pode se dirigir apenas ao diesel, ela tem que ser combustíveis. Mas a PEC ela apenas autoriza o governo federal e também autoriza os governos estaduais, eu espero que os estados também dê a sua parcela de contribuição, autoriza o governo federal a fazer a redução no diesel, que é o que irá acontecer. Mas houve ali alguma divergência? O ministro Paulo Guedes e as integrantes da equipe econômica dizem que não foram consultados e acabaram sendo surpreendidos com a apresentação da PEC. Qual é a solução que vai ser buscada ali? Não, foi consultado e, de qualquer forma, a decisão é do presidente. Existe uma preocupação dele de ampliar, até porque deu um problema de uma outra PEC que foi apresentada do Senado, que não existe nenhum tipo de participação do governo na avaliação ou no aval que vai ser dado logo depois a isso. E aí criou essa celeuma, mas já está tudo bem esclarecido e a PEC vai ter continuidade na Câmara dos Deputados, inicialmente, e depois de aprovada, se ela vier a ser aprovada, acredito que os deputados não vão impedir que o governo federal reduza o preço do diesel do nosso país, os senadores também, nós iremos cumprir o que nós estamos dizendo hoje. Apenas será reduzido no diesel no nosso país. Ministro, tem uma proposta do seu colega também, Paulo Guedes, que tem causado um pouco de polêmica ali no Congresso Nacional, que é incluir o nome, né, no portal da transparência dos parlamentares que indicaram para cargos no governo e ali no Ministério da Economia. Isso tem gerado muitas críticas ali de parlamentares do centro. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa é uma proposta viável mesmo ou não há necessidade disso? Olha, ninguém veio, eu acho que ficou muito na imprensa essa proposta. Eu acho que não tem importância nenhuma para o país. Eu acho que são aqueles tipos de situações que não vêm para contribuir em nada. Mas, se isso ocorrer, eu não vejo problema nenhum de ser divulgado. Eu só não acho isso importante para o nosso país e para o governo, esse tipo de colocação. O senhor acha que a transparência não seria importante também até para os próprios parlamentares, para a população saber quem está indicando e até, de repente, para eventuais erros dessas pessoas que estão no governo também? Eu acho que isso já está claro. Você sabe quem é o parlamentar que fez alguma indicação no seu estado. Vocês da imprensa também têm esse conhecimento. Eu não vejo necessidade de se colocar isso no portal. Não vejo essa necessidade. Porque eu não conheço nenhum cargo que foi indicado por algum parlamentar ou algum partido político nos seus estados que não seja público, que a imprensa não tome conhecimento. Ministro, vamos falar de eleição agora, que esse ano, 2022, é um ano eleitoral. Qual é o cenário eleitoral que o senhor traça hoje para a disputa da presidência? A gente tem visto nas pesquisas o ex-presidente Lula na frente, o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar. Qual é o cenário que o senhor vê? Há chances de uma terceira via chegar ali a incomodar ou vai ser um segundo turno entre os dois? E quem chega na frente ali nas eleições de outubro? Olha, eu não vejo mais possibilidade de não ter um segundo turno com o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, né? Na prática mesmo, o segundo turno já iniciou. Os outros candidatos, com todo o respeito que eu tenho à história deles, são pessoas representativas, mas nós temos um país hoje muito dividido. Se eu fosse apostar, acho que o presidente Bolsonaro já chega no primeiro turno
na frente. Na frente do ex-presidente Lula. Presidente Lula, né? As pesquisas hoje que a gente está vendo, algumas pesquisas já admiram para 10, outras para 6 pontos. Eu acho muito difícil o presidente Bolsonaro chegar no dia da eleição que não esteja na frente do presidente Lula. Mas isso é um desejo, nós temos pesquisas e acho que o tempo dirá se eu tenho razão ou não. O senhor acha que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também do governo Jair Bolsonaro, será mesmo candidato? Há muita gente que fala nos bastidores que ele pode vir a ser candidato ao Senado ou até mesmo à Câmara dos Deputados. O senhor acha que ele vai levar à frente essa candidatura? Olha, pelo que eu conheço do histórico do ex-ministro Sérgio Moro, eu acho difícil ele continuar com a candidatura. A candidatura dele é uma candidatura hoje que patina nas pesquisas, ele está com muito problema na própria justiça. Imaginar que o Moro hoje tivesse com pedido de bens bloqueados, denúncia do Ministério Público. Eu acho que o Moro costuma dizer que é uma pessoa hoje com conflitos de identidade, né? Ele era para ser juiz e queria ser político naquela época. Agora virou político e continua querendo ser juiz. Então, não houve uma sintonia com a população. Mas ele está em terceiro lugar nas pesquisas. Dentre os nomes da terceira via, quem pontua melhor, né? Eu costumo dizer que o Moro nunca ficou desempregado na vida, né? Até agora, você imaginar que o Moro ia ter salário pago por partido político, isso é impensável, né? Mas deixa o Moro para lá, ele vai se entender na justiça e espero só que ele tenha um julgamento justo, né? Que ele não encontre nenhum Sérgio Moro para julgá-lo. Mas o senhor acha que ele não disputa a presidência, mas algum outro cargo? O senhor é um político experiente? Eu acredito que o Moro vai ser candidato a deputado federal. A deputado federal? Não ao Senado? Não, porque o estado que ele poderia ter alguma chance é o Paraná, né? E o Paraná tem um candidato muito forte do próprio partido dele, até mais forte que ele, que é o Álvaro Dias. O presidente Jair Bolsonaro ainda não escolheu o candidato a vice-presidente. Se fala nos bastidores uma disputa ali também entre ministros generais, a ala política defendendo que seja um nome político. Qual o perfil que o senhor, como ministro da Casa Civil, hoje avalia como melhor e que tem visto também nas pesquisas para ser o vice do presidente Jair Bolsonaro? Ele já comentou alguma coisa? Você já decidiu? Não, desde o início, na época que eu convidei para vir progressista, eu sempre disse que a escolha é total do presidente Bolsonaro. Eu acho que o perfil tem que ser uma pessoa que transmita confiança, que lhe dê tranquilidade para ser uma pessoa leal a ele. E eu acho que a escolha, pelo perfil do presidente, vai ser uma escolha pessoal dele e eu defendo que isso ocorra. Mas o senhor defende um perfil político ou, de repente, mesmo continuar como general, como uma espécie de seguro impeachment, digamos? Não, eu não vejo... O perfil dos generais, eu não vejo... Se fala muito de general aqui, eu estava vendo outro dia uma reportagem, quase todos os vice-presidentes americanos no passado eram generais, vinham do exército. Eu não vejo problema nenhum, desde que seja uma pessoa que possa ajudar o presidente, possa auxiliá-lo. Eu não tenho essa preferência de ser civil ou general. Mas há um cálculo eleitoral. O senhor lê pesquisa, recebe pesquisas. Acho que o candidato, se tiver uma certa sintonia com o presidente, vai transmitir mais confiança. E eu espero que isso ocorra. Um perfil de uma mulher, talvez, porque o eleitorado, o presidente vai mal nesse eleitorado feminino. Pode ser, acho que isso era importante, mas o que é fundamental é que seja uma pessoa de confiança do presidente. O senhor acha que há chances de o vice-presidente Hamilton Mourão repetir a chapa de 2018? O senhor esteve recentemente lá no gabinete dele com o senador Flávio Bolsonaro para discutir, né, o cenário eleitoral. Qual é a sua aposta? O senhor acha que não, Mourão? Não, Mourão deve ser candidato ao Senado ou pelo Rio Grande do Sul ou pelo Rio de Janeiro. Nós tivemos com ele, até a pedido do próprio presidente, conversar, saber a opinião dele sobre a conjuntura, a condução. Nós vamos estar muito na coordenação da própria campanha e eu levei a nossa opinião, que é muito importante para o processo político nacional e até para o apoio ao presidente, nós temos o ministro Mourão disputando essa eleição. Disputando ao Senado, mas aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Não tenha dúvida, isso aí não... Ele ser contra o presidente está fora de questão e ele é uma figura que demonstrou ao longo do tempo que teve na vice-presidência total lealdade ao projeto do presidente. Ministro, as pesquisas têm mostrado aí que há uma certa
má avaliação do presidente Jair Bolsonaro até agora nas pesquisas por não ter se vacinado. O senhor acha que ainda é possível convencer o presidente Jair Bolsonaro, o senhor que está ali do lado dele, a se vacinar e, inclusive, usando esse apelo eleitoral para que ele se vacine? O presidente não vai jamais fazer nenhum tipo de se vacinar, por exemplo, por conta eleitoral. O presidente é uma pessoa muito autêntica. Eu vou dar um exemplo que, para mim, é clássico no que diz respeito ao uso eleitoral de alguma situação. Se fosse pensando em eleição, ele não teria tornado o Banco Central independente. Você se lembra que Fernando Henrique foi reeleito porque segurou o dólar naquela época e utilizou maciçamente o Banco Central. Mas no caso da vacina? Não, mas uma pessoa que tem o gesto de tornar o Banco Central independente, que poderia usar isso agora eleitoralmente, não vai utilizar uma vacina para ganhar votos. O presidente é uma pessoa autêntica, ele defende, essa questão da vacina às vezes é muito desvirtuada, tira algumas frases fora do contexto. O que é mais importante nisso aí tudo é que o presidente sempre cuidou das pessoas e principalmente tornou disponível para toda a população, a vacina. Isso é o mais importante. Hoje, se nós temos um país que é um exemplo para o mundo inteiro, o nosso país, por conta da determinação que o presidente deu para se cuidar das pessoas e vacinar a população que queira se vacinar. Mas se ele vacinasse, o senhor nunca chegou a receber nenhuma pesquisa que isso teria algum ganho eleitoral nas pesquisas? Falando em termos eleitorais, de estratégia eleitoral. Mas isso aí está fora de questão, o presidente utilizar a vacina para aumentar o seu cacife eleitoral. Acho que o que vai ter muito mais efeito do que isso, Igor, vai ser as pessoas saberem daqui a algum tempo, quer dizer, constatarem que ele foi o responsável por trazer vacina para todos os brasileiros que quisessem se vacinar, tanto a eles como a seus filhos. Isso é muito mais importante e vai contar muito mais, eleitoralmente do que se ele se vacinar ou não. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal, ao PL, trouxe o senhor para a Casa Civil, né? Ministro, o senhor é presidente licenciado do Progressistas, e há também o Republicanos, que estaria nessa trinca à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, nas últimas semanas, a gente tem visto notícias aí de Republicanos do partido um pouco demonstrando sinalizações de alguma insatisfação com o governo. Está havendo algum ruído ali? O senhor acha que se deve a isso? Acredito, olha, se tem um presidente de partido que é ligado a mim, pessoalmente, como amigo, é o presidente Marcos Pereira, uma das figuras mais corretas que eu conheci durante a minha vida, um político muito atuante e que vai ter uma importância vital nessa eleição do presidente Bolsonaro. Eu acho que esses três partidos estarão juntos para dar sustentação ao governo, como nós temos dado. O nosso trabalho agora é atrair outros partidos. Que outros partidos? O PSD, por exemplo, que aí balança na candidatura própria ou não. Você acha que é possível atrair o PSD? O PSD, hoje, o presidente do partido Kassab, que é um grande amigo, tem demonstrado muita resistência quanto a isso. Mas se ele fizer uma pesquisa, 80% da bancada do PSD gostaria de apoiar o presidente, né? Nós temos o União Brasil, que temos uma conversa permanente com o presidente Bivar, com o Rueda, eu converso também muito com... Você acha que há chance ainda de trazer o União Brasil para apoiar a reeleição? Acho. Principalmente se ocorrer esse aumento da popularidade do presidente, que a gente já está vendo agora nas pesquisas, e, como eu te disse, a tendência é aumentar ainda mais, porque é lógico que se as pessoas têm um presidente fraco, não vão querer sair com ele na fotografia, né? Mas se nós tivermos um presidente forte, como eu acredito que ele vai ficar ainda mais forte ainda, eleitoralmente esses partidos vão ter benefícios de estar ao lado do presidente. E eu acho que é isso que vai acontecer. Os partidos, a nível nacional, eles estão alinhados ao presidente, mas a gente vê no seu próprio partido Progressistas, por exemplo, que em alguns estados há integrantes da sigla que defendem, por exemplo, apoiar o ex-presidente Lula, como é o caso da Bahia. Como é que o senhor vai lidar com isso nessa eleição? O Progressista sempre foi um partido que teve ali nos estados realidades diferentes. Agora o senhor é ministro da Casa Civil e vai estar ali liderando a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O senhor vai ser mais rígido nessa questão, nas eleições de 2022? Olha, o que eu posso te dizer é que de todas as eleições que eu participei pelo Progressista, essa é a eleição que nós vamos estar mais unidos. Hoje você citou, nós temos problema em 1 ou 2 estados. O restante total está alinhado com
com o projeto do presidente Bolsonaro. Não acontecia isso no passado. Todas as eleições, o partido chegava praticamente 60% para um lado, 40% para o outro. Essa não, nós vamos para 95%, 98% do partido unificado. Lógico que nós não temos um poder de obrigar as pessoas. Nós vamos ter um trabalho de convencimento e eu não tenho nem dúvida que nós iremos chegar nas eleições com o nosso partido unificado ao lado do projeto do presidente Bolsonaro. Como é que agora o senhor está do outro lado, né? Nos últimos anos de governos do PT e do próprio governo do presidente Michel Temer, o senhor também esteve no governo, mas esteve próximo ali ao governo do ex-presidente Lula e ao próprio ex-presidente Lula. Como é que está do outro lado? Houve alguma tentativa já do ex-presidente Lula de conversar com o senhor, de trazer o PP para a órbita dele? E como é que tem sido isso? Olha, acho que vontade ele tinha, mas a nossa identificação com o projeto do presidente Bolsonaro é total. Eu costumo dizer que nós apoiamos os governos do presidente Lula, da presidente Dilma, mas nós não tínhamos identificação ideológica, identificação de projeto, como nós temos agora com o presidente Bolsonaro. O Progressista sempre foi um partido de centro-direita, um partido mais conservador, que defende a livre iniciativa, né, a liberdade econômica, um Estado mais enxuto, que preste melhor serviço à população. Essas visões de estatizantes de sindicatos mandando no governo, questão de MST, sempre nos afastou do projeto. Mas o senhor tinha uma boa relação pessoal com o ex-presidente Lula. Tinha, ele tentou procurá-lo recentemente? Não, no início, alguns interlocutores, mas não tinha sentido nós termos nenhum tipo de diálogo, porque nós não iríamos estar juntos, né? As pessoas não iam entender um encontro meu com o presidente Lula, por mais cordial que seja, que sem nenhum tipo de desdobramento político. Então, nós estamos ao lado do presidente Bolsonaro porque acreditamos no seu projeto, temos milhões de vezes mais identificação com esse projeto do que nós tínhamos com o projeto do Partido dos Trabalhadores. Em caso de uma vitória, a gente vai falar agora em hipótese, em caso de uma vitória do ex-presidente Lula e não do presidente Jair Bolsonaro, o senhor sentaria para conversar com o presidente Lula? O Progressistas tem uma tradição de ser um partido de governo. Em caso de uma vitória de Lula, o senhor sentaria para conversar com ele ou o PP vai automaticamente para a oposição? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas digamos em hipótese, eu sei que o senhor vai... É igual você perguntar se vai ser o Ciro, o Moro. Não vai acontecer. As pessoas não vão deixar que Gleisi, Dilma, Zé Disseu, Vacari, Palocci voltarem ao governo. As pessoas Esses dizem que não vão participar, né? É uma coisa que eu tenho dito, uma coisa nós já conseguimos agora nesse processo, quando a gente começou a falar dessas pessoas. Caiu já o primeiro ministério do Lula, né? O Manteiga já disse que não vai ser ministro, o Zé Disseu disse que não vai ser ministro, mas eles não vão ser ministros, mas vão indicar os ministros. O Lula não vai governar, não é com o Alckmin, não é aliado com o Macron. O Lula vai governar com essas pessoas que eu estou dizendo, com um projeto muito mais próximo ao Maduro da Venezuela, né, de Cuba. Essa é a identificação que eles têm. E as pessoas não querem isso de volta. As pesquisas dizem isso, que não querem que essas pessoas voltem ao poder. Mas a chapa com o Alckmin talvez não é um recado, uma tentada de uma guinada ao centro. Lula, em 2002, foi eleito como empresário, Zé de Alencar ali como vice. Ele não está tentando fazer esse discurso ao centro? É uma chapa, eu imagino como é que vai ser chamada essa chapa, né? Que é a junção do Chuchu com o Lula. Vai ser Chula, a chapa. Não combina, gente. Não combina. É uma tentativa de enganar o eleitor. Se essas pessoas não vão ver o que é que o Alckmin dizia do Lula, o que é que o Lula dizia do Alckmin, que era uma coisa assim, água e óleo, não mistura. É uma tentativa de tentar enganar, mas as pessoas vão ver que no dia seguinte quem vai governar com o Lula vai ser a Dilma, vai ser o Zé Disseu, vai ser a Gleisi, vai ser o Lindinho, essas pessoas. Então não adianta o PT tentar enganar a população, que as pessoas vão saber, vocês vão ver na campanha quem vai estar ao lado dele. São esses deputados que fizeram tão mal ao país. Então, eu acho que isso é o que vai fazer com que as pessoas reflitam o que é melhor para o país. Eu acho que o país tem que avançar com as reformas que nós estamos fazendo, um programa fantástico de crescimento, e vamos comparar os governos. E as pessoas vão saber, poxa, imagina o que seria desse governo se não tivesse a pandemia. Porque o PT, a Dilma, deixou o Estado numa situação pior do que no pior momento da pandemia, sem pandemia. Ela foi a verdadeira pandemia
a Dilma. Então, as pessoas vão analisar isso, eu não tenho dúvida. Mas aqui no Brasil também houve erros na pandemia, pelo menos as pesquisas mostram, o presidente Jair Bolsonaro teve aquela questão com a vacina, demorou um pouco a chegar, agora na própria vacinação de crianças também houve aquele debate que atrasou um pouco. Mas eu me perdoe, Igor, isso são narrativas. Porque o que é verdade é que no dia que a Anvisa aprovou, nós compramos a vacina e se nos tornamos um exemplo para todo o país, ou para todo mundo. Tanto que o Brasil hoje, você imagina se a gente tivesse feito uma condução errada da pandemia, o Brasil ia ser um dos 6 países do mundo que ia ser chamado pela OMS para escrever o tratado sobre pandemia, não só essa pandemia, mas como combater as pandemias no mundo que possam vir a surgir. Então, o Brasil é um exemplo para o mundo. Né? Teve a celeuma da questão das vacinas, mas nós compramos as vacinas. E eu te pergunto, olha, quantos governadores, todo dia o governador do meu estado dizia que ia comprar vacina. Não chegou uma vacina de governador no nosso país. Até porque também tem as empresas que preferiram negociar com os governos federais do mundo todo. Mas né? hoje a vacina é disponível e não tem vacina de governador. Nenhum governador comprou nada. O governo federal ofertou, hoje não falta vacina para nenhum brasileiro, seja para vacinar seus filhos, seja para vacinar seus pais, ou para as pessoas se vacinar. O presidente sempre defendeu a liberdade das pessoas de tomarem a sua decisão. Então, às vezes, eu costumo dizer que esse é um governo muito mais de ação do que de palavras. Às vezes as palavras são desvirtuadas, mas a ação é um exemplo para o mundo. Isso em todos os setores. Nós temos hoje um Estado que eu fico imaginando o que seria do nosso país se não fosse a pandemia. Nós gastamos mais de 700 bilhões de reais na pandemia. Você imagina se pudesse ter sido investido em infraestrutura, em capacitação, educação, na saúde, nós teríamos um país hoje no nível de qualidade de assistência às pessoas comparado ao primeiro mundo. Mas, infelizmente, nós tivemos essa pandemia e, graças a Deus, nós tivemos o presidente Bolsonaro no comando do país na pandemia. Você imagina o que seria do Brasil se fosse o Haddad, gente? Nós não teríamos... Não houve erros, então, na gestão da pandemia do governo, por parte do governo federal? Só para completar meu raciocínio, nós não teríamos aprovado a reforma da Previdência, teríamos tentado revogar a reforma trabalhista, o país não teria sido respeitado teto de gastos. Então, o dólar estava a 15, se fosse o Haddad. Erros aconteceu em todo mundo. Nós não estávamos preparados. Eu vou dar um exemplo. Se dizia, a escola americana, aquele Imperial College, né, que foi as 2 rainhas, disseram que no primeiro ano do Brasil ia morrer 1.200.000 pessoas. Não morreu isso, morreu 10% disso no primeiro ano. Então, são situações que o mundo não estava preparado. O mundo não estava preparado. Agora, tem narrativas erradas. Vou dar um exemplo. Quem é que era mais contra combater? Era uma pessoa negacionista. O Trump ou o Biden? Morreu muito mais gente no Biden. Então, a culpa é do Biden? Também, né? Sim, mas a culpa foi do Biden? Não. Não foi. Os governantes tiveram erros, acertos. Acredito que possa ter tido algum erro. Mas nós tivemos muito mais acertos. Acho que o maior exemplo é que nós somos um exemplo para o mundo dessa situação. Ministro, para encerrar aqui, caminhando para o final, a gente tem visto o presidente na semana passada, na verdade na semana retrasada, não foi ao depoimento da Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas hoje recebeu o ministro Alexandre de Moraes. Como é que está essa relação? O senhor que se intitulou o amortecedor do governo, como é que está essa relação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Para para a população, parece que houve recentemente mais um estresse ali entre os dois, mas hoje o presidente também recebeu Alexandre de Moraes. Como é que está essa relação entre os dois poderes hoje? Eu acho que o bom senso está prevalecendo. Você imagina esse tipo de discussão se fosse em julho do ano passado, no meio daquela turbulência. Você viu aí as pessoas se respeitando. Há 10 dias atrás, a celeuma toda, hoje o presidente recebeu muito bem o ministro Alexandre, o ministro Fachin, com todo o respeito. Ficaram de dialogar mais. Eu acho que isso que a população quer. A população, eu tenho certeza, do nosso país ficou muito feliz, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com o Supremo hoje, com esse gesto. Porque as pessoas não querem esse tipo de discussão. Não é importante, não vale a pena.
As pessoas querem hoje a estabilidade, querem retomar suas vidas, querem que o nosso governo foque em reduzir a inflação, aumentar o emprego e renda, tratar as pessoas. Isso é que é importante. Eu acho que tem que haver um respeito. E essa visita hoje foi muito simbólica e importante para as instituições do nosso país. Tem que haver o respeito, se respeitar as instituições, cada um com a sua atribuição. E quando houver as divergências, sentem para conversar, para dialogar. As pessoas, não tenho dúvida que a população, se fizer uma pesquisa hoje, as pessoas estão muito orgulhosas do nosso presidente Bolsonaro e do próprio Supremo por esse gesto de hoje. Há uma ala do governo que considera que houve exagero por parte do ministro Alexandre de Moraes em algumas decisões relacionadas ao presidente, até essa própria, de ordenar o depoimento. O senhor acha que houve algum exagero? E também da parte do presidente há críticas de que ali em 7 de setembro ele levou o tom, né, ao ofender o ministro. O senhor acha que houve exagero ali das duas partes, nesse caso? É muito difícil se avaliar isso, né? Se você avaliar pelo o lado do Supremo, de as pessoas que defendem a posição do ministro Alexandre, pode ter gente que dê razão. Se as pessoas avaliarem aqui ao lado do presidente Bolsonaro, acho que ele agiu corretamente. O que é importante é o seguinte: o presidente seguiu a orientação do advogado-geral da União e seguiu fielmente, com todo o respeito. E as pessoas hoje estão sentando para usar o bom senso e respeitar a cada um a atribuição do outro, e as instituições saem muito mais fortalecidas com isso. O senhor falou que eles se comprometeram a ter um diálogo mais frequente. O senhor acredita que é possível, então, um encontro aí nos próximos meses ou nas próximas semanas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre, de repente um encontro a sós, já que tinham vários outros ministros ali? Acho que isso pode se acontecer. São dois grandes homens, dois grandes brasileiros, que eu acho que se houver essa integração, se houver esse diálogo, só quem vai ganhar com isso é o nosso país. O Metrópolis entrevistou o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ministro, muito obrigado pela visita ao Metrópolis e pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.